esposa e eu ali desempregado. As pessoas falavam que a gente era doido, né? Porque a gente casou novo, não tinha emprego. E assim, as pessoas olhavam e falavam, é doideira, isso que vocês vivem é coisa de doido. Eu falei, não, Deus tem um plano, eu só não sei qual. E ali a gente encarou essa fase difícil. Falei pra Deus, falei, Senhor, e agora? Sem emprego, a gente não pagava aluguel, mas poxa, conta de água, conta de luz, a gente quer comer, a gente quer ter uma vida, né? Falava, é agora. E aí foi daí que Deus colocou no meu coração a ideia de empreender, né? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, videocast, Grupo dos 12. E eu quero aproveitar este momento para saudar você que está nos ouvindo com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria. Vocês não têm ideia do que vai acontecer aqui hoje, gente. E eu também não tenho, porque ainda vai acontecer. Estamos tentando trazer esse convidado há 3 semanas. Entendam que no dia que você está vendo essa gravação, nós ficamos 3 semanas anteriores a ela tentando trazer esse convidado. E aí o primeiro momento deu problema na nossa agenda. No segundo momento deu problema na técnica. E aí os equipamentos não funcionaram. Então a graça que será derramada nesse episódio aqui, gente, não está escrito. Então o que vai acontecer aqui realmente é do céu. E eu tenho certeza que vai transformar muito a sua vida, os seus negócios, e o que vai acontecer aqui de fato é de Deus. Mas não parou por aí as provas. Se você percebeu, eu estou sozinho aqui hoje, porque também os nossos irmãos que estariam conosco aqui tiveram imprevistos nessa gravação. Então hoje eu estou sozinho, mas eu mando aqui um abraço pro Léo, pro Gabriel, pro Felipe, pros irmãos que não puderam estar aqui, sintam-se acolhidos no nome dos 3. Então vocês perceberam o tamanho da obra e da graça que vai sair hoje aqui. Mas aproveitando isso, quero falar um pouquinho do nosso convidado que vai vir aqui. Então foi difícil de trazer, não por problema de agenda do convidado dessa vez, gente. Acreditem nisso, irmãos. Foi por problema do lado de cá dessa vez. Então, aproveitando já que o nosso convidado está aqui, enfim, foi um desafio trazer ele aqui, porque ele estava disposto a vir. E por algum motivo que a gente não entende, não foi possível ele chegar. Mas então o nosso convidado hoje aqui, ele, enfim, já tem alguns anos de caminhada, daqui a pouco ele vai contar, ele propriamente vai contar isso para vocês. Mas eu aproveito aqui porque são tantas informações, é um currículo tão extenso. Para vocês terem ideia, eu passei a noite lendo aqui, né, para dar conta de contemplar tudo, mas vai dar certo. Fica com a gente aí até o final. Então vamos lá. É o filho do seu Ildeci, né, e da dona Eliana. Ambos ali com o sobrenome Rodrigues. Se eu errar, já me perdoem por isso, gente. Acontece, tá bom? Ele é pai, né? Ele é pai de quem? Ele é pai da Mariana, ele é pai do Francisco, ele é pai do Antônio, do José e da Tereza. Mas se ele é pai, é lógico que tem uma melhor parte, né? Ele também é esposo. Ele é o esposo da Tainá. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Casado há 9 anos, formado em edificações. Então, segura que tá vindo coisa boa, né? Hoje ele é empresário, mais especificamente na área do artesanato. Então temos um artista, mais um artista aqui. Então um empresário, um artesão, né? Faz confecções de itens, eu vou deixar ele falar, e produz esses itens, planejador e professor. É um espanto, gente. Eu nem vou continuar lendo aqui, porque é tanta coisa, a gente ia ficar só no podcast lendo aqui, já tem quase 1 hora e eu nem falei quem é, né? Mas bora lá, só para falar do santo de devoção, não podia ser diferente, então, São José, São Padre Pio e Santa Terezinha, você chutou e acertou, muito bom, né? Enfim, já cursou marketing digital, já fez edificações, gosta de jogar um futebol, então possivelmente também é fã do Frei Gilson. Tá ali no time com o Frei Gilson, né? Ele que dá os passos pro Frei Gilson. Gente, eu quero trazer aqui, convidar aqui com muito carinho, né? O Matheus, o nosso irmão que tá aqui. Matheus, então a palavra com você. Fala um pouquinho quem é o Matheus. Aproveita e se apresente. Mas você vai olhar para aquela câmera ali, ó. Fique à vontade, Matheus. Casa é sua. Depois dessa levantada de bola aí, que isso, irmão, imagina. Como você bem falou, né? Lógico que deu uma exaltada aí bem grande, né? Mas tudo bem. Meu nome é Matheus. Pode chegar mais perto? Meu nome é Matheus, eu vou completar aí, estou à porta dos 30 anos, né? 30 anos já. E com a graça de Deus, sou pai, sou casado. Vivo essa graça, né? De viver aí do artesanato, já vão completar também 10 anos. Então,
Foi uma caminhada muito grande, né? E desde que eu casei, poucos tempos depois, começamos já com a graça de poder trabalhar com isso. E estamos aí até hoje, né? Levando para nossa família, levando através do terço, propagando essa devoção tão grande. Que bom. Matheus, é o seguinte, irmão. A gente vai fazer uns cavalos de pau aqui. Maravilha. Então, no meio do caminho, você vai estar falando, eu vou dar aquela cortada, então Não você tem já problema. sabe. Se você quiser ficar mais à vontade, isso aqui mexe. Você pode trazer pra lá, pra cá. Maravilha. Isso, aqui Aí, brinca. agora. Aqui a gente deixa o Ismael, a gente tá o Ismael. Ele aí fica louco com a vendo? gente. Mas, enfim, somos família. Matheus, fala um pouquinho pra nós da sua jornada, mas não empreendedor ainda. Segura o empreendedor. Gente, Certo. vocês não têm ideia do que esse menino faz nos bastidores. O que ele colocou aqui, se eu não colocar hoje, né, alguns milhões de reais no meu bolso, é porque eu tô devagar. Né? Fica com a gente até o final que ele vai ensinar você também colocar esses milhões talvez não, mas enfim, essa boa quantia de dinheiro no seu bolso. Mas fala um pouquinho como que é o Matheus. Nasceu no berço católico, um pai bacana, que instruía, uma mãe ali que a gente ensinava você a rezar, ou não? Era uma bagunça, uma desordem. Conta um pouquinho ali o Matheus, como que ele chegou até hoje, mas enfim, vamos por partes, eu quero Sim, agora sim. lá a sua origem. Não, legal. Bom, então, meus pais eram casados, né? Até ali meus 12 anos, eles foram, assim, pais que eles iam na igreja, mas como já foi falado, acho que por muitos convidados, aqueles católicos de BGE, né? Que levavam, não iam às vezes na missa, às vezes não ia. Me batizaram, tive a graça também de receber o sacramento da comunhão. Mas ali naquela fase mais que a gente mais precisa de Deus, ali eu acabei que não consegui fazer, né, viver aquilo da melhor maneira. Eles se separaram quando eu tinha mais ou menos essa idade, 12 anos. E desde que eles se separaram, então ali eu tive uma fase meia rebelde, né? Tanto com Deus e tanto com a minha família em si, né? Porque às vezes a gente não entende as coisas que acontecem, mas não existe coincidência com Deus, providência, né? Deucidência. Exatamente. Então, assim, por mais que meus pais eram separados, eu ali carreguei um pouco daquilo comigo e virou um trauma, né, pra mim como jovem, porque é difícil. Eu falo muito por mim. A gente tenta levar como pai a melhor estrutura de família, né? Assim como a Sagrada Família. E ali, por questões, né, acabou faltando ali pra mim, mas... E interferiu sim um pouco na minha adolescência. Acabei tendo muitos problemas com bebida, comecei a beber muito cedo, porque eu me sentia culpado em partes da separação, porque aconteceu situações que eu vi e acabei sendo meio que o intermediador da separação, né? Então foi uma coisa assim meio... A gente é criança, né? 12 anos. No auge da sua experiência, Nossa, aí você sabedoria e imagina. maturidade com 12 anos. Exatamente. Né, você ali vivendo uma situação que talvez Foi. para você fosse algo que, primeiro, não tem conhecimento. Sim, exatamente. Né, não tem rodagem, vivência, enfim. Né? Fala um pouquinho como que foi, não o ser pivô, isso aí a gente não quer saber. Sim. A gente quer saber como que você recebeu a sua notícia, né? Como que você trabalhou ela. E aí, como que isso foi direcionando para você sair dessa Sim. situação? Então, a parte da bebida é importante para os irmãos saber que se existe um vício, né? A gente facilmente pode mudar isso com uma virtude. Não é assim? Glória a Deus, exatamente. Então, fala um pouquinho, não sei se eu consegui me fazer claro. Se eu não fizer, você... Não, entendi. Então, aqui, João. Foi uma situação que, assim, meu pai tinha um trabalho e esse trabalho demandava muito dele. Então, muitas vezes ele não ia para casa. E meio que nesse meio tempo eu ficava aguardando ele vir para poder abrir o portão, porque ele não tinha a chave do cadeado e tal. E aconteceu toda a situação. Eu ouvi ele falando com a pessoa, mas separaram, mas no fim das contas, depois daquele dia meu pai não voltou mais para casa e aquilo gerou em mim essa ferida, sabe? De, poxa, cara, sabe, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Igual você falou ali, a gente tá no auge da nossa aborrecência, achando que a gente sabe tudo e não sabe nada. E ali eu comecei a entrar nessa mentalidade de que para fugir da dor a gente busca o prazer, né? Infelizmente é essa a realidade do ser humano. Então eu comecei através da bebida, através de amizades, fugir dessas coisas. E minha mãe, assim, minha mãe e meu pai não tem o que falar, são exímios, mas... eu sempre tive isso pra mim, né? Que a gente tem que olhar sempre aquilo que é bom, tanto do pai quanto da mãe, e ver e levar pra vida, e olhar aquilo que não foi tão bom e tentar corrigir na nossa história para que a gente possa não repetir. E essa questão familiar é o que eu sempre queria, né? Falava pra Deus, Senhor, se for pra ter filho, se for pra ter uma família, que eu tenha uma família que tenha essa estrutura, porque os filhos dependem dos pais, né? E então,
Nesse meio tempo, comecei a beber, comecei a usar droga, comecei assim, dei muito trabalho pra minha mãe, chegava carregado em casa. Foi uma fase difícil, cara, da minha vida, porque, Carlos, eu vou ser sincero pra você, foi triste. Isso começou com qual idade? Assim, ali a partir... Porque a minha família, assim, a maioria das pessoas da minha família são alcoólatras e fumantes. Então é um ambiente que é normal. E isso é ruim porque isso interfere no nosso crescimento, né? Então era normal beber, era normal. E eu fui nessa normal e acabei que eu tinha adicção daquilo. Comecei ali com 12 anos, aí comecei a trabalhar com 15 anos. Foi ali minha primeira experiência de trabalho. Eu era aprendiz de mecânica diesel, imagina. Calma lá. Antes da gente entrar no trabalho, não, porque sim, sim. Entrar, a gente vai. Mas nessa fase... Puxa conversão. Isso, mas nessa fase, ali eu já tinha um dinheiro, então eu conseguia meio que bancar os meus vícios, entendi? E aí eu comecei a escalar no serviço, porque comecei a trabalhar, ganhar bem, e aí foi piorando. Ali cheguei com meus 18 anos, eu já tava numa fase que eu tava com problema no coração, e aí eu já tava assim, o médico falou pra mim, meu, do jeito que você tá, você não vive mais 2 anos. E aí naquele dia minha mãe olhou pra mim e falou assim pra mim, é difícil, né, quando o filho sai da porta de casa pra fora, a gente não sabe o que ele faz. E aquilo ficou no meu coração, cara, porque... Como que foi a frase? Fala mais devagar, Matheus, olhando direto Bora. ali pra aquela turma ali, qual foi a frase que sua mãe falou que ecoa no seu coração até hoje, cara? Ela olhou pra mim assim, esse dia a gente tava no médico, eu fui no cardiologista pra poder ver esse problema de coração, porque eu usava muita droga também. Eu acabei... entrando nessa... o mundo é assim, gente. Ele oferece, a gente perde até a capacidade de tudo. Você me permite eu fazer aqui claro. um paralelo, né? Um paralelo, vamos lá. No primeiro episódio, gente, se você não assistiu o primeiro episódio, assista o primeiro episódio. A gente fala sobre a escada. Sim. Né? Mas ali a gente fala sobre a escada do faturamento. Mas o mundo também tem uma escada. Então você começou com a bebida, talvez com o cigarro, isso, subiu. Exatamente. E aí você subiu como se fosse o seu faturamento subindo, aí você chegou na droga número 1, né? Isso, exatamente. Aí você subiu o faturamento de novo na droga número 2. Foi assim, dessa mesma forma? Exatamente. Legal. E ali com meus 18 anos a gente chegou no médico, né? E aí o médico perguntou pra mim o que eu fazia, o que eu usava. E aí eu comecei a falar e aí minha mãe olhou nos meus olhos e falou assim pra mim: é difícil, quando o filho sai da porta da casa da gente pra rua, a gente realmente não sabe o que ele faz. E aquilo sabe, porque assim, minha mãe sempre foi uma mãe guerreira, cara, porque ela trabalhava de auxiliar de limpeza, ela estudou, fez faculdade, se formou em pedagogia, aí ela hoje trabalha com isso, né, infelizmente ela teve um AVC, tá afastada do serviço, mas ela, assim, é exemplo pra mim. Uau. E meu pai também, meu pai saiu de Minas Gerais com, 14, 15 anos, veio tentar a vida aqui em São Paulo, e... deu o melhor dele pra família, porque assim, quando eu nasci eu tinha vários problemas de questão respiratória, essas coisas, trabalhava, colocava as coisas em casa, e por um acaso aconteceu a separação, né, mas como eu falei, isso não afetou a questão da minha relação com meus pais. Eu tinha mais uma ferida assim com meu pai, mas é aquela coisa de homem, né, a ausência de um homem dentro de um lar acaba que deixa o filho também meio... E meu pai, assim, ele é um pouco fechado, né? Ele é na dele, ele conversa e tudo, mas ele tem um jeitão dele, e a gente vai entendendo isso depois. E ali naquele dia eu falei pra Deus, falei, nossa, e isso que eu não... Como eu falei, né? Eu conheci a igreja, fazia parte de grupo de jovens nessa fase, mas eu sempre tive uma coisa pra mim, irmão. Quando o homem tá fazendo uma coisa errada, não adianta ele querer ficar meio errado e meio certo. Porque é igual a frase do muro, né? Quem tá no muro já tá condenado, entendeu? Já tá no inferno, né? O então, muro assim, tá no terreno exatamente. deles. Uau. Aí eu olhei ali e falei, não, deixa, eu vou... Naquele dia eu falei, eu preciso mudar de vida, né? Mas por N motivos ainda tive uns 2, 3 meses ali de muita dificuldade pra sair dessa vida. Só pra eu entender, tô voltando na cronologia aqui. Você tava no médico lá, você sentiu alguma coisa que não foi legal. E aí você com sua mãe ali no médico, o doutor falou, olha, tô te dando aqui não um diagnóstico, mas como se fosse um parcelamento. Você tem 24 meses. Exatamente. E aí termina e tá quitado a sua participação na Terra. Tô trazendo foi quase isso. De uma forma, né, mais animada. Enfim, ele falou, olha, se você continuar com essa vida, enfim, seguindo esse passo que tem seguido, a sua vida tem um tempo curto pela frente. Sim, exatamente. Aí você recebeu essa frase da sua mãe, poxa, doutor, difícil, né? A gente cuida tão bem dos filhos, com tanto amor, a gente se dedica, se doa, a gente se gasta. Exatamente. Né? Mas depois que o filho sai da porta de casa, a gente já não sabe mais o que acontece. Exatamente. A gente perde o controle. Nessa hora veio forte aquele impacto. E foi aqui que veio esse pensamento que você vai começar a contar agora, que aí você já estava com o pezinho na igreja ali, de vez em quando você dava uma visitada na igreja, falava um oi ali para Jesus. Não, eu não ia mais, igual eu falei para você. Chegou uma fase dos 15 anos,
Ali que eu falei, cara, não tem como eu frequentar um lugar que minha vida não condiz com aquilo. Mas eu conhecia muitas pessoas da igreja, eu tinha muitos amigos que participavam ali do grupo de jovens. E foi através de um convite assim que eu consegui ter a graça de buscar essa conversão. Conta como foi isso aí, então. Ali, depois daquele dia, ali passou mais ou menos uns 2, 3 meses, né? Pra mim poder fazer... Depois do dia do médico. Isso, fazer o meu encontro com Cristo, né? Mas naquele dia eu fiquei mexido, cara, porque quando a gente chega em casa, a gente deita a cabeça no travesseiro, é só a gente e Deus, né? E eu sempre soube que existia um Deus, que Deus cuidava de mim. Só que eu que vacilava com Deus, né? Então foi aquilo. Eu cheguei em casa, deitei ali na cama, falei, Deus, preciso mudar. Mas aí no final de semana a vida vai levando a gente acabei continuando do mesmo jeito. Aí foi na época ali da Copa do Mundo. Eu tava no bar. O jogo do Brasil era 1 da tarde, 9 horas eu já tava no bar. E aí Esquenta. Isso, o atleta ele aquece antes do jogo, eu tava aquecendo também. E ali no bar, já tava bebendo, chegou esse rapaz que fez esse convite pra mim, agradeço a Deus pela vida dele, pela vida do David, porque ele fez um convite pra mim, cara, despretensioso ali, e eu sempre tive muito no meu coração que a palavra do homem, ela não pode ter curva. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Um dos irmãos que vieram aqui, acho que foi o Léo que falou que ele fez um contrato boca a boca e vocês resolveu também no final ali, boca a boca, foi tudo palavra. E o homem, ele tem que ter palavra. E ali naquele bar ali, ele me convidou, eu falei, vou fazer esse encontro. E aí assinei lá, preenchi a ficha e tal, bêbado, no bar. Uau. E aí ele levou a ficha e tal. Passou um tempo, os irmãos foram me convidar pra fazer o encontro. Eu titubeei ali, fiquei pensando, acho que não vou fazer, não quero. Mas eu lembrei isso, falei, cara, se eu dei minha palavra pra ele, eu tenho que cumprir. E aí foi o final de semana que foi um divisor de águas na minha vida, né? Retiro de experiência. E foi um encontro de jovens com Cristo, EJC. EJC. E ali naquele JC, irmão, parecia que Deus tinha feito aquele encontro só pra mim. Sabe quando você prepara uma sala, coloca você sentado assim, e aí Deus vai lá e começa a falar, parece que era só pra mim, sabe? E naquele dia eu falei, tomei uma decisão. O pessoal que tava conduzindo a oração, nós estávamos diante do Santíssimo Sacramento, né? E eu, na minha ignorância, eu olhei pra Jesus, porque o irmão falava, olha pra Jesus, esse é Jesus. Aí eu olhei e falei, então é o Senhor que é Jesus. Jesus, vou ser sincero, minha vida tá uma... Se o senhor não mudar o negócio, as coisas não vão andar. E aí naquele dia eu chorei, irmão, falei pra Deus, muda, transforma a minha vida. E daquele dia em diante eu fui não por mim, né, pela graça de Deus mesmo, por ter se aberto essa graça, eu fui um homem diferente. E aí desde então eu tô nessa caminhada aí, já vão completar 12, 13 anos já. Uau, graças a Deus. Foi 2014 ali, 2014 11 para 12 anos. Graças a Deus, né? Então, primeiro cavalo de pau aqui na mesa? Bora. Vamos voltar lá para os 13, 14 anos, quando você falou que começou a trabalhar e ganhar bem. Sim. Conta um pouco como que foi essa jornada sua vida profissional. E aí aqui a gente já vai começar a levar para o mundo do empreendedorismo. Legal. Até porque, né, deu tanto trabalho de começar isso aqui, não. que eu não sei o que Deus tem preparado. Irmão, vocês estão vendo aqui, né, olha a jornada. Ele olhou para aquele Jesus ali, que ele falou feinho, redondinho, meio branquinho. Totalmente despretensioso e enfim, e é assim que Jesus age, então a gente também entende que aqui vai ter bastante disso. Conta aí, 14, 15 anos lá, primeiro emprego, como que foi isso? O primeiro emprego que eu tive foi uma experiência muito interessante pra mim, né? Eu fui aprendiz de mecânica diesel, então eu mexia com o motor ali do ônibus, toda a mecânica do ônibus, né? Então eu fazia 3 dias na empresa, 2 dias no curso, era SEST Senat, que era como se fosse o do transporte, né? O Senai do transporte. Senai do transporte. Isso, exatamente. Legal. E aí fui aprendendo, então ali nessa fase era só homens que tinha na turma, né? Porque eram mecânicos, então era só homens. Então ali a gente trabalhava, o salário era baixo, mas poxa, eu era um jovem, não tinha nenhuma responsabilidade. Então tudo que eu recebia ali era só para poder gastar, para poder comer, para fazer as coisas. E aí comecei a minha jornada, vi que não era aquilo que eu queria, porque é uma área muito boa, tem uma prospecção muito grande, mas não era aquilo que me apetecia. Eu olhava e falava, cara, isso aqui não... E o trabalho, servir ali a Deus no trabalho, você tem que ter essa sensação de que você está fazendo algo bom e que seja agradável a Deus. Eu não tinha aquilo. E aí comecei, assim como você falou, fiz edificações, né? Iniciei o curso e tal, consegui emprego na área, porque foi uma época muito grande, foi um boom ali do Brasil, né, na questão da Copa do Mundo e Olimpíadas, então a área estava muito aquecida, tinha muito serviço, e aí nesse trabalho eu comecei a ganhar bem, o meu salário em si ali já beirava os R$2.000,
E, pô, um cara de 16 anos ganhando isso. Só que assim, eu tinha outro agravante. Eu fazia muita hora extra. Porque a obra, eu era apontador de obra. Então, apontador de obra, ele tem que chegar primeiro, tem que ser o último a sair. E tem que sempre estar acompanhando quem tá trabalhando. Então, sempre que tinha alguma coisa, eu tava... Enquanto tinha um funcionário lá, você tinha que estar junto. Então, eu tava lá. E aí, o meu salário já de 3 a 4 mil reais ali. E eu com aquela mentalidade de, igual eu falei pra você, né? Você tem dinheiro pra gastar e não construí nada, só fui me afundando cada vez mais. E aí fiz ali, trabalhei nessa empresa por acho que 2 anos quase. E aí quando eu já tava ali para meus 18 anos, que foi quando eu tive essa conversão, eu ainda tava nesse emprego, mas assim, já tava uma situação péssima, porque meu café da manhã, eu entrava às 7 no serviço, o café da manhã, em vez de ser um café, era uma cachaça. Entendeu? Então foi assim... E eu olhava muito para aquilo e falava, cara, eu não tô construir nada, não tava... Porque você ganhar bem, você tem que... escorria na sua mão? Eu recebia, às vezes eu sempre tive essas dificuldades como filho, mas eu sempre fui um filho que sempre ajudou minha mãe. Quando eu tava normal, sem estar bêbado, ajudava minha mãe a limpar a casa, ajudava minha mãe a organizar as coisas. Porque como eu falei, eu era o irmão mais velho, então precisava ali transparecer pros meus irmãos que, né, eles podiam contar comigo e tal. E aí eu gastava tudo, cara. Ajudava minha mãe a pagar uma conta, dava dia 15. Mãe, presta aí aquele dinheiro que eu te dei da conta lá. Devolve. Devolve. Depois eu te dou no pagamento. Porque era uma vida de vício. O vício é isso, cara. Ele destrói o homem. A gente fica irreconhecível, a verdade é essa. E aí eu ali com os 18 anos já tava, né, ganhando bem. Já não tinha tirado uma carta, não tinha comprado nada, não tinha feito nada. De construir, né? Porque... Deus criou o homem para edificar. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Deus constrói através da família, através das coisas que são duradouras, aquilo que ele quer para nossa história. Então, eu sempre me culpava. Falava, cara, o que tá acontecendo? Eu gastava dinheiro com roupa, comprava roupa cara, sem necessidade nenhuma. E ali, com esses meus 18 anos, eu tive esse processo de conversão. E nessa conversão, eu falei para Deus, se for para tirar o serviço, amém. E aí, depois de 2 meses, eu fui mandado embora, porque eu falei, as pessoas que me conheciam ali no serviço olhavam pra mim e falavam, nossa, mas não tem como, o cara saiu daqui sexta-feira, era um alcoólatra, era um nóia, que falava que era nóia, e chega na segunda-feira, você fala que fez um retiro da igreja e sua vida mudou e Deus transformou sua vida, e aquele lugar começou a me incomodar, porque é um lugar que não era pra mim estar mais. E Deus me tirou esse serviço, e aí nesse intervalo ali, eu tive a graça de conhecer hoje a minha esposa. Não, né? Segura. Opa, segura. Então vamos lá. Eu quero agora, Matheus, que você passe um recado em formato de dica, em formato de instrução, de verdade. Olhando ali, sempre olhando ali, ó. Você tá falando com a turma lá legal, que tá legal. assistindo. Você comentou sobre não ter um recurso financeiro. Sim. E não conseguir guardar, não conseguir fazer bom uso desse recurso. Se você puder falar agora, você está falando agora, com pessoas que estão nessa mesma situação, talvez não por vício, sim, mas um endividamento, alguma outra situação que ela também se vê com dinheiro, talvez um dinheiro bom, né, no conceito de eu ganhava bem, foi assim que você usou, né? Mas eu não consigo guardar nada, eu não consigo construir nada, enfim. E eu vou ali na minha mãe pedir, mãe, faz uma antecipação para mim aí que quando chegar o salário eu acerto contigo. Então, o que você instrui essa pessoa que, se você pudesse dar essa dica, que está nessa situação que você viu lá atrás nos seus 16, 17 anos, né, para que ela comece a mudar da mesma forma que você fez, financeiramente falando, o que você falaria? Então, para lá. Bora, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente recebe o salário, como a gente hoje empreendedor recebe algo ali, o pedido, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? A nossa primeira conta tem que ser o guardar. A primeira coisa que a gente tem que fazer às vezes a gente fala assim, eu vou guardar depois que eu pagar a conta, depois que eu comprar tal coisa, você nunca guarda. Infelizmente você vai chegar ali, se você ganhou 10, você vai gastar os 10, se você ganhou 20, você vai gastar os 20. E nunca vai guardar. Então, a gente sempre, eu e minha esposa, tem que fazer isso. Começo da semana, a gente tem X conta para fazer aqui, para pagar, mas primeira conta do mês é esse valor que a gente vai guardar. Então, a gente vai lá, separa esse valor e guarda. Porque, pra gente construir, igual eu falei, pra gente construir algo, a palavra de Deus ela é tão bonita, né? Quando fala, aquele que quer construir algo e não senta para calcular, não vai conseguir construir nada. E vai se envergonhar. Exatamente. Então, assim, hoje a gente busca fazer dessa forma para poder mesmo não só
crescer financeiramente, mas alavancar também a empresa, porque às vezes aparecem oportunidades que você tem que ter um dinheiro guardado, ou se não, às vezes aparece uma doença, aparece uma pedra no seu sapato, você às vezes não tem dinheiro nem para um remédio. Mês passado eu gastei quase R$700 só de remédio, então você imagina. Era um melhorando, o outro ficando doente, um melhorando, e às vezes a gente não tem... de produção de remédio, um saía, vem o outro... Exatamente, foi uma cruz, mas assim, se a gente não tá preparado, às vezes, para uma adversidade, a gente não consegue resolver os problemas, a gente acaba que, ao invés de resolver o problema, a gente arruma outro problema. Uau, que incrível. Parabéns por isso. Gente, então, ouviu bem, qual que é o primeiro pagamento que você faz quando cai o seu provento? É para você. Exatamente. Então, e aqui foi generoso, né? O nosso amigo dizer, você ganha 10 e gasta 10, né? A gente sabe que não é assim. Você ganha 10 e gasta 25, né? Você ganha 20 e gasta 52. A gente sabe que é assim. Então, pega essa dica, aplica na sua vida e depois volta aqui nesse podcast para contar pra gente se ela funcionou. Então, Matheus, obrigado pela dica que você deu. Eu quero que você escreva isso. Valeu, eu coloquei essa dica, tá funcionando, eu tô conseguindo guardar dinheiro, eu tô conseguindo fazer as coisas que eu não conseguia fazer antes de te ouvir. Tá bom? Então eu quero ver isso aqui, o Matheus vai estar acompanhando lá, né, se você está realmente seguindo essa instrução aqui que ele deixou para você hoje. Matheus, voltando aqui então, chegou nos 18 anos ali, o primeiro contato com a esposa, como que é isso, cara? Me conta aí. Não, foi bem, seu irmão, eu fiz o encontro, né, e eu tive a graça de, no mesmo encontro, ela estar trabalhando, porque assim, minha esposa sempre foi da igreja, sempre foi de caminhada, meus amigos falavam, não, cara, tenta qualquer uma, menos a Tainá, porque a Tainá... E eu olhei pra ela, assim, foi uma coisa de Deus, porque eu falei, é ela. Então eu tive várias oportunidades, porque as menininhas ficavam, nossa, 18 anos, né? Não, mas eu não quero. Porque eu senti muito no meu coração isso, que era algo que não era pra ser algo curto, né? Porque o jovem, ele é muito isso, às vezes é namoro de 1, 2 meses, não, falei, não, quero construir algo. E naquele encontro ela estava trabalhando e ela estava na equipe que serve, que ajuda, né, ali na sala. Então eu tinha sede, aí eu levantava a mãozinha, ela vinha e trazia água. Você quase morreu afogado, foi isso? Foi mais de 20 litros de água por dia. Então assim, e só pra ela, tá? Eu levantava a mão, se tivesse outra pessoa perto, a sede passava. Se fosse ela. E ali naquele encontro eu senti muito isso, mas né, a gente precisa caminhar. Pra você poder conquistar uma mulher que tá na igreja, você tem que servir a Deus, né? E aí eu ficava naquele dilema, falei, bom, agora como que vai ser? Porque, como eu falei pra você, muitos amigos meus às vezes até apostavam, não, porque o Matheus, o lugar dele é aqui com a gente. Não, ele vai voltar a beber, vai voltar. E eu falava assim pra eles, não, irmão, a partir de hoje a minha vida é outra, porque eu encontrei um sentido, Deus foi esse sentido na minha vida. E aí eu comecei a conversar com ela, porque assim, eu sou muito, eu interajo muito bem, sempre que crio laços, amizades fácil. E aí eu comecei a falar pra ela, falei, olha, eu tenho essas dificuldades, eu fazia isso. E ela olhava pra mim e falava, meu Deus do céu. E assim, eu era a forma do homem não era muito boa. Hoje eu tô aqui apresentável e tal, mas assim, na época eu usava um cabelo igual aquele do Zé Curubu. Ai, sim, hein, gente? Você imagina... Eu vou ver se eu acho o Zé Curubu pra pôr aí, pra vocês lembrar quem é o Zé Curubu, mas vamos lá. Usava um cabelo do Zé Curubu, aquelas bermuda colorida, camiseta de time, e não usava óculos, então eu tenho miopia, astigmatismo, andava só com o olho assim, ó. As pessoas olhavam e atravessavam a rua, a situação era feia. Mas pra Deus, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E ali, comecei a conversar com ela, comecei a pedir direção mesmo. Poxa, como que eu faço pra poder rezar? Como que eu faço pra poder isso, aqui? E ela foi me ajudando muito. E a gente partilhava, eu mandava mensagem pra ela no WhatsApp, acordava de manhã às vezes pra rezar. E aí eu abri uma palavra, Deus me falava na palavra e Deus falava com a mesma palavra com ela. Ela, não é possível isso, não é possível. Eu falei, amor não, né? Tainá. Amor foi depois, mas... Você falava Tainá, amor, mas ela ouvia Tainá, era isso? Isso. Tá, eu falava assim pra ela, foi uma confirmação pra gente, porque ela olhava e falava, não é possível que Deus quer que eu esteja com esse rapaz aqui, nessa situação. Mas a gente conseguiu, conversando, e Deus foi confirmando. E aí ela foi um pouco, né, tirando aquilo do coração dela que... um preconceito mesmo, porque às vezes a gente olha um jovem na igreja, igual eu cheguei. Você olha e fala, cara, esse cara tá desperdiçando tempo aqui de Deus e das pessoas que trabalham. Mas não, Deus tinha um plano na minha vida, e Deus tem um plano na vida de todos nós. A gente só precisa saber como é esse plano e se colocar ali a serviço de Deus para que Deus possa ir agindo, né? E ali a gente começou a conversar e aí Deus foi quebrantando o coração dela e... Aí eu mudei de roupa também, né? Tive que fazer o cabelo.
Cortei o cabelo. Cheguei, ó, o dia, quando comecei a conversar com ela, pedi ela ali em namoro, ela foi clara, só falou pra mim, eu só peço uma coisa pra você, se você puder cortar o cabelo, arrumar essa roupa. E aí eu falei, não, claro, eu entendo. Eu falei, não, realmente, é verdade, porque eu sabia, e muito disso foi que essa questão de traumas, né? Eu tive muitos desses traumas na minha juventude e eu usava isso como uma forma de me esconder mesmo. E a Tainá me ajudou a me identificar, porque ela falava pra mim, você é o Matheus, que é engraçado, que é palhaço, que é brincalhão com as pessoas, que faz brincadeira sem pensar, ou você é o Matheus que você é comigo? Porque com ela eu era o Matheus de verdade. Eu tinha muito isso de conversar, de conseguir olhar o futuro, ver as perspectivas das coisas, e eu nunca tinha isso quando eu agia dessa forma com as pessoas, queria ser só engraçado. E ela me ajudou a me conhecer, e aí a gente começou a namorar, né, dentro do nosso namoro, assim, foi, a gente, um curto período, porque assim, deu 2 anos de namoro e noivado e casamento. Então você imagina, Deus tinha pressa. E nesse período assim a gente foi construindo, igual eu falei pra você, eu não sei se é porque eu tive esse curso de edificações, a gente começou a fazer faculdade de engenharia, mas não era aquilo que Deus queria. Mas eu tenho muito isso pra mim, a construção, Deus ele constrói as coisas na gente. Tem uma música que fala, né? Deixa Deus sonhar em ti. Quando a gente sonha, às vezes a gente constrói uma casa de 2 cômodos com sala, cozinha e banheiro. Deus quer construir, às vezes, uma mansão. Constrói um hotel, né? Exatamente, quer edificar um prédio. A gente só precisa entender isso e deixar Deus fazer. Então ali a gente começou a caminhar junto. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Como mulher, ela foi muito sábia, porque conforme eu comecei a caminhar na igreja, ela começou a falar pra mim sobre castidade, começou a falar pra mim sobre família. Ela também, a família dela tinha algumas dificuldades, ela não teve um pai presente, o pai dela abandonou a mãe, foi assim. E ela falava pra mim, a gente tem que entender que a gente tem que construir algo diferente do que a gente teve. Uau. Como família. Então aquilo foi... E assim, igual eu falei, foi Deus que guardou ela pra mim ali, né? Não, é só costela, né, irmão? Então... Não guardou ela, ele arrancou ela de você. Exatamente, é verdade. E ele só falou, agora tá aqui. Tá aqui, a sua. É sua parte, exatamente. É a sua melhor parte. Verdade. É isso que Deus fez. Legal, você comentou aqui que a Tainá... Gente, se eu errar os nomes, vocês perdoam, meu superpoder é guardar nome, vocês já sabem disso. Né? Então, você falou que a Tainá começou a andar com vocês, começaram a estudar junto. Foi aqui que nasceu aquele desejo, aquela vocação para o empreendedorismo, ou não? Não, ainda não. Como assim, que é a isso? gente, conta aí. nesse período, como eu falei pra você, em 9 meses eu pedi ela em noivado. Em 9 meses, Deus falava muito no meu coração, por mais que eu era recém-convertido, mas Deus sempre fala muito comigo, assim, sabe? Às vezes a gente não entende as coisas, os desígnios de Deus, mas Deus falava muito comigo as coisas. E esse foi o tempo, essa fase, foi ali um tempo que eu tinha saído desse emprego, que eu falei pra você que eu ganhava bem, porque eu falei pra ela, falei, cara, aqui não me cabe. E nesse tempo eles atrasaram meu fundo de... pagar as coisas que necessitam. Os direitos atrasou, então eu recebi um valor muito bom. Só que eu tive, como eu falei, minha mãe trabalhava, eu era bolsista. Só que eu tinha repetido de ano. Então eu tinha que pagar a escola integral. Então por mês era R$1.000 de escola. E aí eu trabalhava, então conseguia arcar. E ela falou pra mim assim, falou, olha amor, eu vou ser sincero pra você. Você podia muito bem desistir, só que você tá no último ano, você fez as escolhas erradas que levaram você a repetir de ano, então você tem que arcar com a consequência. Uau. Você arruma um serviço, se você não conseguir o serviço, você tem que pagar a escola e, entendeu? E terminar o curso, exatamente. Ela não deixou você não, voltar. Exatamente. E aí nesse tempo eu recebi esse valor, quitei a escola, o que faltava da escola, e sobrou um dinheiro, eu falei, cara, esse dinheiro aqui eu vou comprar aliança de noivado, eu vou noivar. E tava sem emprego? Sem emprego. Você trabalhando na fé. Na fé. Então, tava sem chão. Mas Deus pediu, eu falei, amém, né? Passa um recado pros irmãos agora que não estão querendo casar porque estão sem dinheiro. Não, passa essa fase da providência de Deus e em 2 minutinhos. Não, vamos lá. Ó, Deus ama casamento. Eu falo isso sempre pras pessoas. Se tem uma coisa que Deus gosta é casamento, mas é preciso que a gente dê os passos para que chegue no matrimônio. Namoro foi feito para acabar. Exatamente. Ou acaba em casamento ou acaba... Ou acaba de vez. Exatamente. Então ali, nesse tempo a gente entendeu isso e eu, vou noivar. Eu não tinha nada de dinheiro, olha como Deus age. Nesse tempo de noivado ali, né, foi ali umas semanas, nesse intervalo de tempo eu pedi ali noivado, no outro dia eu consegui um emprego, irmão. Por Deus que tá no céu. Nessa escola que eu estudava, tinha um professor, um abraço aí pra ele se ele assistiu, o Herbert, era assim... Eu tive essa fase ruim na escola, mas esse ano eu tinha me convertido, eu tava na fase que eu tava estudando, tava fazendo as coisas. E ali foi a época do TCC, tava me esforçando, e ele falou, cara, você mudou muito.
Você, Mateus, que repetiu de ano aqui o ano passado e hoje é outro homem. Foi sepultado Exatamente. lá no ano passado. E ele falou pra mim assim, isso eu pedi ela em noivado no sábado, no domingo ele me ligou, falou, ó, leva a sua carteira, vai nesse lugar, você vai trabalhar lá, mas assim, já vai pra trabalhar. Leva o documento, mas já tem... leva a marmita, exatamente. Porque você vai ficar por lá. E ali naquele emprego, do primeiro dinheiro que a gente recebeu até o último dinheiro ali, foi pra construir nossa casa. Uau. Então, nesse 1 ano e 3 meses, a gente começou a construir em cima da casa dos meus pais, né? Fiz ali, tinha a laje, um projeto de casa. Falava que era casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, a gente só tinha fé. Levava os irmãos lá, falava, não, aqui vai ser a sala. As pessoas olhavam e falavam, nossa, é admirável a fé de vocês, porque não dá pra ver nada. Você convidava os irmãos pra sentar? Senta, irmão, na sala. Não, aí eu falava assim pra eles, não, eu convidava pra trabalhar também, entendeu? Ah, não, vamos lá, isso, vamos lá construir. Aí eles iam lá, não, vai ser aqui tal coisa e tal. E eles, nossa... E assim, esse 1 ano e 3 meses, todo o dinheiro que a gente recebeu, assim, era dinheiro contado. Tanto ela no serviço dela, quanto eu no meu, pra poder construir. E ali a gente edificou a nossa casa. Faltando 3 meses pra casar, fiquei desempregado. Opa! Aí foi um divisor ali. Já essa história aqui em então, 2 situações, irmão. Fiquei... 2 situações, os irmãos... o irmão faltava 1 mês pra casar. Olha. Desemprego. O outro irmão tava há 1 ou 2 meses casado, desemprego. Agora o terceiro, então a gente está percebendo que pai é uma condição meio que, exatamente, que padrão. E ficar desempregado bem pertinho de casar ou bem próximo depois que casou Sim. também é uma condição. Continua aí. Exatamente. Então é aquela coisa, a gente, como a cabeça do homem, irmãos, é prover. A gente quer prover, independente do que aconteça, a gente quer sempre estar ali preparado para que aconteça. Então eu falei para Deus, bom Senhor, se eu fiquei desempregado nesses 3 meses... eu vou aproveitar, vou terminar de construir a casa. Então eu mesmo fui fazendo, assim, eu já sempre tive uma boa noção de construção, então fui construindo, fui levantando parede, fui rebocando, fui fazendo o que precisava. Mão na massa. Mão na massa. Uau. Terminamos a casa, um dia antes de casa a gente tava limpando o chão pra poder entrar pra morar. Então assim, foi tudo no tempo de Deus. E aí, depois que a gente casou, passou menos de 1 mês, ela também ficou desempregada. Ah, então casou com a história dos irmãos aqui. E assim, a gente casou. E foi engraçado porque eu falava pra ela, a gente tem que tentar fazer o máximo pra não ter dívida depois que a gente casar, porque casamento é muito caro. Na minha época era caro, hoje eu fico vendo assim, eu sou padrinho pelo menos uns 12 a 15 casais aí, então você imagina, a gente vê muito casamento. E eles sempre vão partilhando, nossa, tal coisa tá cara, eu falei, irmão, se tá caro, na minha época era caro, eu não quero nem saber agora. Deixa pra lá, Deixa, né? Aí a gente foi, olha, assim, a gente já teve sempre esse viés da providência de Deus. No casamento, a gente não tinha dinheiro pra fazer a festa. E a gente pegou, ia cancelar a festa, mas a pessoa que era do buffet era conhecida minha, falou, não, a gente vai fazer essa festa, você me paga depois, não sei. E aí eu falei pra Deus, Senhor, amém, né? Irmão, o dinheiro que eu recebi do sapatinho, da gravata, pegamos o dinheiro, tem até uma foto nossa sentado, contando o dinheiro, abrindo a garrafa, contando o dinheiro lá. Pagamos ali naquele ato, a mulher. E aí meu avô me presenteou com R$500. E aí desse valor a gente pegou, comprou algumas coisas pra casa ali e me sobrou R$100. E aí tava a esposa e eu ali desempregado. As pessoas falavam que a gente era doido, né? Porque a gente casou novo, não tinha emprego. E assim, as pessoas olhavam e falavam, é doideira, isso que vocês vivem é coisa de doido. Eu falei, não, Deus tem um plano, eu só não sei qual. E ali a gente encarou essa fase difícil. Falei pra Deus, Senhor, e agora? Sem emprego. A gente não pagava aluguel, mas, poxa, conta de água, conta de luz, a gente quer comer, a gente quer ter uma vida, né? Falava, é agora. E aí foi daí que Deus colocou no meu coração a ideia de empreender, né? Só que a gente não sabia absolutamente nada. De empreender? Nada. Como foi isso? Mas muito rapidinho, meu irmão, pra gente poder falar de empreendedorismo e você soltar todo o tesouro pra nós. Você estava sentado ali em determinado dia, tô trazendo uma situação pra você ilustrar. Aí você olhou e falou, é o seguinte, deu uma luz aqui. Aí ela contou, ela responde, conta aí, qual luz que deu? Como que foi essa prosa que deu um start pra vocês assim, a gente desenrolar? Desde então, sempre rezando. Aí Deus respondeu minha oração com essa frase. Igual você falou, foi exatamente um estalo assim Falei, Tainá, vamos fazer terço? Ela falou, mas você sabe fazer terço? Eu falei, não. Aí ela, nem eu. Irmãos, 10 anos atrás pra você achar alguma coisa ensinando, era coisa de outras línguas, as pessoas... Assim, muito difícil, você não tinha um acesso igual hoje, que você vai lá e consegue achar fácil. Então a gente começou ali, com R$100, eu peguei esses R$100, não sabia fazer. O mesmo R$100 da garrafa? Exatamente. Tá. Não, do meu vô, que sobrou. Aí, isso. Aí comprei uma coisinha ali ou outra, fui com R$100 na 25,
peguei ali, comprei as coisas, não sabia o que comprar. Falei, ó, acho que isso aqui dá pra fazer um terço. Compramos, chegamos em casa, fomos tentar fazer. E ali brotou, né, essa ideia de empreender, de fazer os terços. E aí a gente começou a tentar fazer, não saía, não acontecia, as coisas não fluíam. E aí a gente foi, antigamente tinha um terço jovem na paróquia, a gente foi rezar o terço com os jovens. Voltou, parecia que a gente era profissional. Começamos a fazer, e aí passamos a madrugada inteira fazendo e começamos a vender. Como que foi essa oração com os jovens lá? Foi você ou ela que falou, Deus, destrava essa... Não, aí a gente falou, senhor deu o plano, agora ajuda a gente a executar, porque... E aí nós dois ali juntos, rezamos o terço, falei, senhor, se é isso mesmo, a gente precisa aprender, porque seria fácil, né, tudo ser do jeito mais simples, mas não, às vezes Deus quer colocar algumas coisas na caminhada para que a gente possa aprender a olhar para trás e falar, pô, aqui eu tropecei, não posso tropeçar de novo. E aí ele vai fazendo a gente andar um caminho, sempre lembrando do que a gente passou, né? Então, ali a gente começou a fazer, mas foi como se fosse uma luz, irmão. Deus iluminou a gente e falou assim, agora vai. Aí a gente fez os terços, levamos ali depois na paróquia pro pessoal, o pessoal comprou tudo, aí começamos a vender, começamos a fazer. Só que assim, a gente não conseguia ter um aporte grande financeiro. Então ali foram meses um pouco difíceis, né? O que é aporte grande? Conta aí, deixa a turma saber o que é aporte grande. Quando a gente começa um negócio, a gente tem que entender que existe o quê? Existe o nosso investimento ali para poder fazer, como eu disse, foi R$100. Desses R$100 eu tenho que tirar ali o valor para reinvestir, porque não adianta nada eu vender o meu produto e não ter como reinvestir para poder construir novamente ali os terços. E eu tenho que tirar um lucro para me poder pagar uma conta, e assim foi, né? Então, eu precisava de dinheiro, porque não tinha como escalar um negócio sem dinheiro. Aí eu falava muito pra ela, eu falava, nossa, amor, tá muito pouco isso aqui, a gente precisa crescer. E aí eu ganhava, pegava o 100 ali que eu fiz virar 300, mas vendas, irmão, é uma coisa que no começo, e empreender é isso. Empreender necessita de uma coisa que falta no empreendedor hoje. É aquela busca de continuar. O empreendedor, ele acha que o quê? Ele vai começar no primeiro mês, ele vai vender 5 mil, no segundo ele vende 10, no terceiro... Não é assim. Às vezes o começo ali, o primeiro ano, o segundo ano, o Léo falou isso aqui no podcast anterior, é você literalmente não tirar um prolabor, você não ter nada, você simplesmente olhar. A gente foi assim, muita luta. Mas não teve nada que a gente ficasse lamentando. Deus preparava tudo. A questão... Até comida Deus levava em casa. Tava faltando alguma coisa, Deus ia lá e preparava. Eu senti no coração, irmão, só recebe aqui, tá bom? Fala, não precisa, eu tava precisando, mas... Aí eu olhava, Deus ia lá e preparava. Então, foi um tempo difícil, mas um divisor de águas pra gente ali foi quando a gente descobriu a nossa primeira filha, né, a Mariana. Você já estava empreendendo quando chegou a notícia da assim, irmão, a gente casou, no primeiro mês ali já começou a empreender. E nesses 7 meses da empresa, foram meses que a gente às vezes tirava R$400 por mês. Porque assim, você vender é difícil. Porque terço é uma coisa que hoje é uma coisa que todos têm. Você pergunta pra pessoa que é católica de verdade, aí não é do IBGE, ela vai falar, eu tenho terço, eu rezo o terço, eu tenho de cada cor. Exatamente, um de cada santo. Exatamente. Né? Então a gente trabalhou ali para poder fazer o quê? Alavancar a empresa. Porque hoje o empreendedorismo, como eu falei para vocês, é a perseverança, irmão. Se você não for perseverante, eu falo muito isso pra minha irmã, ela vai assistir, ela vai ficar brava comigo. Minha irmã faz um doce, irmão, que é uma benção. Coisa assim que você come e fala, cara, isso aqui, a pessoa precisa trabalhar com isso. Irmão, posso te cortar? Como que a sua irmã chama? Bruna. Bruna, ó, eu não acredito que você faz esse doce aí. Tem que fazer, né? Eu não acredito, eu só acredito, eu sou igualzinho Tomé, acho que eu sou pior que ele. Pior, Tomé era top perto do Carlos aqui. Então manda pra nós um docinho aqui que nós vamos no próximo episódio comer o docinho pra ver se o irmão tá falando a verdade ou não, viu, Bruno? Então um recado direto pra você. Ó, agora ficou sobre sua responsabilidade chegar nela. Não, exatamente, ela vai assistir. Viu, Bruno? Eu só acredito comendo, eu não sou daqueles de ficar olhando, eu quero que... Ó, você viu que aqui é grande a barriga. Volta lá, irmão. Não, e eu sempre dava muita bronca nela, pra ela poder empreender. Eu falava, o começo é difícil. Só que pra você construir, você tem que poder começar. Não tem como você fazer alguma coisa que você não comece. E aí ela, não, eu vou fazer. Nunca fazia. E hoje ela é CLT, mas eu falo pra ela, você precisa entender que você tá postergando uma coisa que você podia já tá... Hoje já era, às vezes, pra ela tá muito, muito maior, ganhando mais, tendo uma visão mesmo empreendedora muito maior se ela tivesse dado continuidade, se ela tivesse sido perseverante nisso.
Então eu sempre tive isso pra mim. Eu falava pra Tainá, amor, a gente tem que perseverar. Tá ruim, tá pouco. E aí a nossa menina, a gente descobriu que ela tava grávida. Eu falei pra Deus, falei, senhor, agora eu e a Tainá aqui, a gente come um ovo. Aí daqui a pouco os filhos, a gente precisa de escola, a gente precisa dar condições para os nossos filhos crescerem. Como eu falei aqui que eu tive toda uma estrutura dos meus pais, familiar, a gente precisa disso. Precisa de uma casa, precisa de um sapato. E aí eu falava para Deus, senhor, agora o senhor precisa me ajudar. Irmão, daquele mês em diante, a Samia ela tem uma frase que ela fala assim, quando Deus manda um filho, Deus manda um pão embaixo do braço, né? Foi aquilo que aconteceu. A gente descobriu que a Tainá estava grávida, as coisas começaram a andar, começou a entrar muito mais trabalho. Às vezes eu ficava a madrugada inteira pesquisando fornecedor, porque eu pensava o quê? Se alguém compra se alguém vende isso aqui, ela comprou de alguém. Alguém fabrica isso. Quem que é esse fabricante? Como que eu consigo chegar na pessoa que está fabricando os itens para poder vender? Irmão, melhora essa fase sua em um formato de um modelinho, como se fosse um passo a passo, para ensinar as pessoas a ter essa mesma visão. Então você pegava um produto ali e falava, peraí, se isso aqui chegou na minha mão, sim, é porque alguém exatamente precisou fazer. Exatamente. E aí você fazia uma engenharia reversa. Isso. Correto? Correto. Ensina mais ou menos como que você pensava, né? Olhando lá de novo pro pessoal que tá olhando e falando, ó céus, ó azar, ó vida, igual aquele antigo lá que eu não sei o nome, né? Pra falar, não, mas peraí, se eu comprei é porque alguém faz e vende. E se essa pessoa tá vendendo é porque isso de uma certa forma sustenta. Exatamente. É bom, né? Então, fala um pouquinho como que era essa engenharia reversa do seu pensamento. Sim. E depois volta na história onde você parou. Não, legal. Porque assim, igual eu falei pra você, pra crescer a gente tem que tentar olhar as coisas de uma ótica um pouco mais abrangente. Eu tentava olhar e falar, bom, eu ia na 25, a 25 ali é um lugar que que eles vendem os itens, mas assim, eles compram de importadores, eles compram de pessoas que trazem aquilo direto da China ou às vezes de outros lugares. Então eu precisava encontrar esses fornecedores. Então eu olhava e falava, bom, se essa pessoa tá vendendo essa bolinha aqui por R$50 o saco, ela provavelmente não pagou 50, ela pagou 30. Se ela pagou 30, alguém vende para ela por esse valor. Então tem que chegar nesse fornecedor. Eu olhava dessa forma para poder tentar enxergar como eu ia conseguir diminuir o meu gasto, né, para produzir, para aumentar a minha margem de lucro. Então eu olhava ali e falava, não, eu tenho que chegar num valor, por exemplo, o terço eu faço, ele custa R$10, eu tenho que chegar a 5. Porque esses R$5 de margem aqui, ele me permite ter um leque muito maior de margem de lucro. Então eu falava, não, vamos lá. E aí às vezes eu passava a noite, procurava, porque quando a gente começou, irmão, a gente começou com a linha errada. As bolinhas também não eram da melhor qualidade. O entremeio também. Aí a gente foi fazendo o quê? Foi buscando formas de melhorar aquilo. E aí fomos procurando. Até que eu consegui chegar ali, depois de muito tempo, em bons fornecedores, pessoas que porque assim, o ramo que eu trabalho é um ramo que você tem que tomar muito cuidado, porque como vende coisas para fazer artigos católicos, né, vende coisas para fazer outras coisas. Então assim, outros artigos também? Exatamente. Então a gente precisa saber de quem a gente compra, você precisa conhecer quem faz. E ali essa questão, eu fui criando muito laço, conhecendo mesmo, ia na fábrica, a pessoa, não, eu que faço, assim e tal. Fui aprendendo, fui pegando já direto do fornecedor ali que fabricava, pra gente poder ter essa melhora na margem de lucro. Vamos dar um salto no Bora, tempo? E vamos. Hoje? Hoje você continua ganhando R$400 por criança? Não, hoje graças a Deus... É um pãozinho ainda embaixo do braço ou já é uma padaria inteira? Conta aí. Hoje a gente conseguiu escalar bem a empresa, hoje assim... Bom, eu vou falar aqui o que eu já fiz de terço pra vocês terem uma ideia na magnitude. Então eu já... De 70 a 80 mil terços aí feitos, e assim, como a gente falou aqui, são itens artesanais, né? Feitos à mão ali, com muita oração. E desses terços, né, a gente, como eu falei pra você, buscar essa ideia de escalar o negócio. Então, para escalar, tem que ter essa questão do vender ali, né? De como você diminui a sua margem, aumenta a sua margem de lucro, perdão. E também você tem que ter formas de venda. Então, começamos a trabalhar como revendedores. As pessoas compravam os nossos produtos para poder revender nas lojas que elas tinham, às vezes lojas de artigos em cidades. Começamos a trabalhar com consignação. A pessoa pegava os nossos produtos, levava para o retiro dela, vende. Aí a gente passa um valor ali para ela daqueles itens que foram vendidos. E aí a gente foi escalando, irmão. E assim, conforme Deus ia mandando filho, Deus ia aumentando a providência. A gente chegou num ponto que na pandemia foi o boom, né? Ali foi... para quem tinha loja física, a gente teve loja física. Essa loja ela era uma loja que dava muito retorno pra gente.
Mas a gente sempre rezava. A gente, final do ano, ia sempre pro Paraná ali, naquele período sabático, a gente sempre rezava, né? Senhor, o que o senhor quer da gente e tal? Chegamos lá, depois chegamos do Paraná, né? E Deus falou pra gente, fecha a loja. Eu falei, meu Deus do céu, como eu vou fechar uma loja que eu abri, não tem um ano? E Deus mandou, a gente obedece. Fui, fechei a loja, e isso em janeiro, quando foi em março, a pandemia. Entreguei o contrato, bonitinho. Falei, meu, Deus sabe de todas as coisas. E aí dali a gente começou a olhar a internet, a gente já tava na internet, sempre esteve ali, né, nesse período. Mas a gente começou a olhar com outros olhos. Então eu falei, não, aqui agora a gente precisa fazer crescer. E na pandemia as coisas começaram a crescer, as pessoas começaram a comprar muito mais, porque a pessoa não ia mais numa loja, ela ia na internet. Poxa, eu não tava saindo de casa. E ali a gente começou a vender mais, e aí a gente começou a fazer essa prospecção de venda, entender quem era o nosso público, porque tem muito isso. Prospecção de venda, o que é isso, irmão? É você olhar, por exemplo, o site ele transmite muito isso pra gente, né? Como você... O seu público, as pessoas que compram, a idade das pessoas que compram, como você vai alcançar melhor aquele público. Por exemplo, o homem compra as coisas, mas a mulher ela é muito mais propensa a comprar do que o homem. No seu público? No meu público, porque o meu público, a mulher, ela olha, ela gostou, irmão, ela não pensa duas vezes, ela compra. E ela compra mais de um, exatamente. Né? Porque ela compra um pra ela, um pra pra presentear, irmã, um pra exatamente. amiga, não sei do que, a cara do não sei exatamente. Quem, assim. Ela fala, não, fulano é devoto de tal santo, vou comprar assim. Então a mulher, ela... E aí eu comecei a entender meu público, comecei a entender como que eu ia chegar nessas pessoas, comecei a fazer itens ali, terços, produzir terços que buscavam mais esse público. E aí ali eu comecei a crescer, começamos a crescer. Aí fomos implantando também nos marketplaces, Shopee, Mercado Livre. E ali foi um boom. Aí meus irmãos começaram a me ajudar, a trabalhar comigo ali, fazer os terços, a gente começou a confeccionar e, meu, tinha dia que a gente dormia 3, 4 horas por noite para poder dar conta da produção. E dormia fazendo terço. Eu tenho um ditado que diz assim, eu deitava pra dormir e ficar assim, ó. Falava pra mulher, a cabeça da gente não parava. Só pôr aqui na minha mão que sai um, né? Sai terço. Então, muito legal. Então a pandemia pro seu negócio... Exatamente. Vamos tirar a questão de saúde pública dessa conversa, ok? Pro seu negócio foi bom, então. Isso, exatamente. Aqui ela fez com que você desse um passo e esse passo era um passo de alavancagem. Exatamente. Nós saímos de R$400 para quanto, irmão? Ali naquela época a gente já conseguia tirar de 15 a 20 mil reais ali de faturamento. Ali já deu uma melhorada boa, porque, como eu falei, são itens artesanais. Então você precisa entender que cada um que comprava era uma alma ali. Então você às vezes fazer R$400, você alcançava 10 pessoas, 20 pessoas. Quando você começa a fazer 20, 30 mil reais ali, você está alcançando muito mais almas, muito mais pessoas. E aí eu olhava para aquilo e falava pra Tainá, falei, meu, isso aqui dá para ser melhor. A gente precisa só continuar, ser perseverante. A gente precisa ter estratégia mesmo. Porque como que a gente vai sair... Aí as crianças começaram a crescer, os filhos começam, igual eu falei, demandar... Só da Mariana, mas a gente já viu que tem aqui. A turma foi Francisco, crescendo. o Antônio... Isso, exatamente. Aí foi crescendo, as crianças começaram a estudar, e eu sempre falava pra Deus, eu quero dar um melhor pros meus filhos. Quero colocar meus filhos no colégio católico, quero buscar alguma coisa que eu sei que meus filhos não vão... Por mais que a gente sabe que a escola pública... tem ali, ensina e tudo, mas é uma coisa que lidam com nossos filhos como números. A gente precisa entender que filho não é número, filho é graça, filho é bênção. E eu falava, não, tem que dar o melhor. E aí eles começaram a crescer, e aí Deus começou a fazer também o nosso negócio crescer. Pra você ter ideia, o nosso primeiro carro foi um Uno 93. E que ano que foi isso? 2000 Isso ali já foi ali 2016, mais ou menos. Foi bem no começo. Carro Irmão, zero, né? Carro zero. Zerinho, imagina, o mais velho do que eu. Aí a gente pegou... Eu não faturava 500 por mês. E aí meu tio falou, compra aí o carro, pô, você me paga 500 por mês. Aí a gente vai vendo, né? Irmão, peguei a chave do carro, comecei a vender mais, comecei a conseguir pagar o carro. Então assim, a gente sempre tem que entender que tem que confiar em Deus. Isso, aqui tem uma coisa legal que eu quero que você comente com o pessoal. A gente já está partindo para o fim, eu quero saber depois como que a gente desenrola isso aqui. Você vai me ajudar. Né? Mas a gente tem percebido aqui que a cada passo que você dá, Deus dá uma nova... como que eu posso usar? O senhor dá uma nova situação e todas elas envolvem o financeiro. Gente, ó, tô fazendo aqui uma cronologia. Ele estava lá ganhando bem e tudo mais, teve um encontro com Deus. Senhor, essa empresa não cabe mais para mim. O senhor tirou o serviço, só que já era avançado o ano, ele perdeu o ano e perdeu a bolsa, o ano escolar e perdeu a bolsa.
Aí perdendo a bolsa ele tinha que pagar. Como que eu pago? Não sei. Como que eu pago? E aí a empresa que atrasou a rescisão, enfim, né, os direitos dele, acertou com ele, ele veio e conseguiu quitar a escola. Então, colocou a vida na mão de Deus, o Senhor trouxe para ele. Aí no casamento a mesma situação. Gente, não sei como que a gente faz, recebeu um recurso, foi lá e construiu a casa. Vamos fazer a festa agora, a moça do buffet falou, fica tranquilo, a gente faz a festa, depois a gente vê isso. Aí sentou ali no final da festa, foi contar ali toda a recompensa que teve ali pelaquela festa, pelaquela cerimônia, né? Era o valor exato de pagar a festa. Então, mais uma vez, Deus chegando. Casinha pronta, terminaram ali a casinha alguns minutos antes do casamento, a noiva até nem fez a escova direito, tava limpando o chão, foi o irmão que disse, foi ele que falou, né? E, enfim, o vô veio, deu um recursinho, sobrou R$100, os R$100 partiu. Eles vieram acreditando na providência de Deus, a Mariana chegou, junto com a Mariana chegou um provento extra, ou seja, eu comecei a vender mais. Agora ele trouxe um passo que não tinha na cronologia. Assim que o meu tio me vendeu um carro, eu não tinha dinheiro para pagar a parcela do carro, e aí depois desse ato veio mais. Então, gente, aqui a gente percebe como que Deus tem trabalhado na vida profissional dessa família. Como Deus tem dado a graça financeira na vida dessa família. Só que a todo momento, Mateus disse assim, eu ia lá e falava, Deus, e agora? Já que você está dando a mulher, eu preciso da casa, eu preciso do sustento. O Senhor honrou ele. Senhor, já que você está dando a criança, eu preciso da escola e tal, o Senhor vem providenciando. E hoje o Mateus ali com tranquilidade fala que dinheiro não é mais problema para ele, não como foi lá atrás. Sim. Não é para você sair pedindo dinheiro emprestado para o Mateus, irmão, não faça isso. Porque o Mateus tem uma forma muito melhor de te ajudar com isso. Mateus, se eu, Carlos, quiser fazer terço, eu consigo? Cara. Pensa que eu sou um ogro Shrek aqui, ó. Você não tá vendo, mas eu tenho antena e sou verde, tá bom? Consigo fazer? Então, irmão, a gente, como eu falei pra você, né? A ideia de crescer, de aumentar o negócio, não é só pelo financeiro. O financeiro é muito importante, mas a minha ideia foi o quê? Trazer uma forma de ajudar as pessoas a ter essa renda extra. E assim, dentro disso, a gente colheu muitas graças de Deus, porque além da renda extra, muitas pessoas conseguiram se curar de depressão, problemas de pânico, porque ela começou a fazer terço. Então eu comecei a ensinar as pessoas a fazer. Aí eu criei um curso ali do básico ao avançado. Então, por exemplo, terços que são mais simples, terços que demandam menos, ensinando, até terços que já são terços um pouco mais elaborados, que são terços de paracorde, com uma corda de paraquedas, são terços mais elaborados. Então, dentro do meu curso, eu consigo abordar tudo isso. Então, eu consigo te ensinar desde o básico até o avançado que você precisa para você aprender. E dentro do curso eu consigo te ensinar a como você consegue chegar nos melhores fornecedores, como você consegue alavancar esse negócio, né? Dentro do curso eu consigo transmitir algumas ideias do que como você aplica, porque não é só fazer o terço, porque aí você vai conseguir, só que para você vender, como você aborda, a melhor maneira de você chegar nas pessoas para essas vendas, tudo isso para a pessoa que está começando, quer fazer uma renda extra, ela precisa desses passos, né? Vamos lá, deixa eu vir aqui para frente do microfone, senão o pessoal briga comigo, né? Você disse que lá atrás, quando você foi começar, que Deus deu aquele insight, putz, é isso. Então, vamos que Deus deu para nós a estratégia. Você não sabia nada. Não. E, enfim, foi aprendendo, Exatamente. Juntando conhecimento, e hoje você, então, entrega esse conhecimento Exatamente. pronto. Se eu quiser fazer uma renda extra, então, eu vou chegar em casa agora e vou pegar essa parte de terço, enfim, Sim. E tudo aquilo mais que tem. Quanto tempo? Irmão, eu tenho duas formas hoje no meu curso. Eu tenho um curso que ele te entrega, eu vou ser sincero pra você, eu entrego pra pessoa o valor que ela investe no meu curso. Porque a pessoa compra o meu curso, ela vai pagar o valor do curso, e dentro desse curso eu envio pra ela tudo que ela precisa pra fazer, os produtos que eu tô ensinando, e dentro disso ela consegue reverter, fazendo os produtos ali conforme as aulas, ela reverte o valor que ela investiu no curso só com aqueles produtos. Então a pessoa sai ali, ela aprendeu um ofício, e dentro desse ofício, ela consegue recuperar o dinheiro que ela investe. Então, por exemplo, a pessoa comprou o curso, são mais de 80 aulas, a pessoa aprendeu tudo, ela colocou em prática tudo aquilo que eu ensinei, ela recuperou o dinheiro que ela investiu, e dentro disso ela aprendeu um ofício, uma profissão. E agora ela pode fazer isso como renda principal? Exatamente. Como é na sua casa? Exatamente. Ela pode fazer isso como uma renda extra, no final do dia, como é a doceira, a boleira, isso, assim exatamente.
Então, com algumas horas ali, ela consegue Exatamente. Complementar a renda dela. Exatamente. E deixa a gente saber, fala para aquele pessoal lá, mas como que eu acesso esse curso? Eu já quero fazer terço já. Então, eu não quero mais rezar não, viu, gente? Eu quero fazer terço agora, viu? Legal. Vamos lá. Não, hoje ele tá na plataforma do Hotmart, a gente tem todo o curso lá. Você consegue acessar por lá. Dentro do nosso Instagram, aqui tá o site também, tem, mas dentro do Instagram tem lá também a questão para ser revendedor, tem a questão do próprio curso, tudo lá no nosso Instagram, Doce Imaculada. Você entra lá, chama no WhatsApp, a gente manda direitinho ali as informações, ajuda com as dúvidas, mas na Hotmart tá tudo lá, não tem erro. Isso é só o curso, se eu quiser o terço. Agora fala como eu acho a Doce Imaculada, como eu acho o Matheus, como eu acho o Tainá, enfim. E a gente vai ter 2 compromissos com o Matheus aqui, gente. Então já tá combinado lá de bastidor, a gente já vai soltar. Como que eu acho? Fala agora como eu encontro, dá o site, dá o lugar, os terços que eu quero comprar, que outros tipos de artigo você fala um pouquinho da Doce Imaculada, deixa o pessoal saber, para que a graça que tem, não só na confecção do terço, mas como você diz, no propósito da empresa, Sim. Ela pode ser... Hoje a gente trabalha com o nosso carro-chefe mesmo, são as vendas online, né? Então você consegue ter acesso pelo nosso site, www.doceimaculada.com.br. Ali você consegue fazer a personalização do seu pedido, então você escolhe a cor da bolinha, escolhe o entremeio, escolhe a cruz, tudo do jeito que você quiser a gente faz para você. E dentro do site você também consegue ter ali acesso a itens de montagem, porque eu também forneço para as pessoas entremeios, crucifixo, bolinha, também vendo. Você consegue ter acesso no site à revenda, né, que você compra ali no atacado para poder revender. E consigo também, dentro do site, auxiliar ali dúvidas. A gente também está querendo inserir o formato de mentoria, porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, porque a pessoa começa, o negócio escala, a pessoa não sabe como ela deve agir depois daquilo. Então a gente também está implantando isso aí. Se Deus quiser, quando lançar aqui, já vamos também estar com isso aí feito. E também nas plataformas, né? Shopee, a gente tem Mercado Livre. A gente trabalha com eventos também. Então, por exemplo, convocação aqui em Osasco, todo ano a gente está lá. A gente leva nos retiros, por exemplo, vai ter um retiro de um ECC, uma JC, a nossa lojinha também está lá. Então, assim, vários lugares a gente consegue alcançar as pessoas e, graças a Deus, pela graça mesmo de Deus, a gente consegue alcançar muitas almas. Uau, uau. Gente, então aqui, vocês já sabem, né, a nossa dinâmica aqui. Doce Imaculada, então, artigo religioso, você tem que saber a origem do artigo, ok? Então aqui você está vendo a origem do... Deixa eu ver se está certo. Ó, Doce Imaculada, artigo religioso, está aqui no nosso site. Tá branco, não tá legal, mas você vai digitar isso, vai aparecer aqui embaixo também, a gente vai colocar. Né? Artigo religioso precisa saber da origem dele. O Matheus colocou isso aqui, é importantíssimo isso. Quem fabrica a linha é importante a gente saber. Quem faz cada conta do terço é importante a gente saber. Quem faz cada detalhe ali. O fabricante que fez chegar na mão do Matheus é importante. Então, você já sabe a sua opção. O Doce Imaculado é a primeira, a segunda, a terceira e quarta opção. Se ele não te atender dentro dessas 4 opções, aí você escreve aqui embaixo que não está conseguindo, que a gente vai resolver esse problema para você. Então, você já sabe aqui como que funciona. Então, acessa o site, vai estar escrito aqui embaixo, eu estou repetindo. Né? Entre em contato com eles. E mais do que isso, o Matheus tem um tesouro para você. Então, você que está pensando o que fazer para complementar a sua renda, o salário não está dando certo, não está funcionando, enfim, coisas do tipo, o Matheus acabou de dizer que tudo aquilo que ele levou aí anos, junto com a Tainá, enfim, pesquisando, procurando, batalhando, errando, ele conseguiu fazer tudo isso de forma assertiva para entregar para você. Pronto. E mais do que isso, ele disse assim, ó, eu vou dar um treinamento completo, passo toda a matéria-prima e o investimento, o retorno desse investimento só não vai acontecer se você não quiser. Então, há algo que o Matheus deixou aqui que realmente é de Deus. Realmente de Deus. Então, acesse as redes, procure. E aqui você conseguiu, então, não só ver que a perseverança faz acontecer, e a perseverança dele vai deixar o seu caminho muito mais curto. Vai ser muito mais rápido para você do que foi para o Matheus. Vai ser muito mais fácil para você do que foi para o Matheus, porque ele precisou fazer engenharia reversa, como você ouviu aqui. Você não vai precisar fazer. Então, lá na plataforma do Hotmart vai estar aqui também a forma de chegar no curso, plataforma séria, né, de lugar ali de hospedagem, de treinamento sério. Então, você vai poder tá acessando, fazendo ali o entendimento do que o Matheus tem para ofertar. E sim, se você estiver precisando de um treinamento, estiver pensando em uma renda extra,
com artesanato, pronto, você já tem o seu problema resolvido. E aí o Matheus disse que está pensando, inclusive, em fazer uma mentoria disso. Então, vem surpresa por aí. Vem surpresa por aí. Mas vamos lá, o Matheus falou duas coisas para nós aqui. A primeira coisa é o quê? Que ele vai arrumar a foto do site, gente. Aqui a verdade. foto, ó. Então, quando você estiver assistindo isso aqui, essa foto do site aqui já não é mais a mesma. Porque ele falou que tem aqui, nessa foto, essa foto está desatualizada, então ele vai atualizar, compromisso público, Matheus. É verdade. Quando o pessoal estiver assistindo, a foto do site já está diferente. Então, quando você acessar o Doce Imaculada, você não estará mais vendo a mesma foto, porque Sim. o compromisso que o Matheus fez. E você tinha falado que você ia fazer outro compromisso com a gente aqui. Qual foi? Bom, então, tem que trocar a foto, porque a foto é o seguinte, a foto já tem mais filho ali, então tá faltando criança, entendeu? Então a gente precisa atualizar a foto. E também queria aproveitar esse espaço aqui para a gente poder fazer relançar esse curso, no sentido de mostrar para as pessoas que é possível você sair, às vezes até sair do CLT. Eu tenho muito isso no meu coração. Gente, por mais que eu faça terço, e olha que graças a Deus a gente faz muito terço, a gente não vai conseguir alcançar todas as almas que precisam rezar o terço. Então, assim, eu tenho muito isso. A gente ensina as pessoas, a gente não tem medo de mostrar para a pessoa como faz, porque Deus, ele abençoa. Tanto eu que estou ensinando, quanto a pessoa que vai começar a fazer. Essa pessoa vai ser canal da graça de Deus para outras pessoas. Então, dentro disso, a gente está com essa ideia de colocar esse curso de uma forma assim mais próxima da pessoa. Chegar e alcançar essa pessoa, tirar dúvidas. A gente tem muito isso, assim, já. Tem alguns alunos que perguntam, isso aqui, esse detalhe, por que ele não fica igual ao seu? Porque a gente vai mostrando, né? A pessoa faz, mas conforme a gente tem a prática, a gente acaba que vai ganhando excelência naquilo. Aí eu vou mostrando, não, aqui porque na hora que eu puxo a linha, eu puxo desse jeito. Isso faz diferença. A gente quer levar isso cada vez mais para as pessoas, transparecer essa ideia e também alcançar mais almas, porque Nossa Senhora pede, né, pra gente em Fátima, reze o terço todos os dias. E tem hora que eu tô em casa, eu paro de fazer o terço, eu começo a olhar pra mim e falo, Nossa Senhora, é uma mão tão indigna como a minha, a Senhora escolheu para poder fazer uma ferramenta de oração para poder alcançar pessoas. Uau! Então tá aí o compromisso que o Matheus fez com você, gente. Ele tá fazendo uma melhoria dentro do treinamento, ok? Vai estar mais próximo com alguns ajustes ali. E posso lançar uma campanha de desconto aqui pra galera? Pode lançar. Pode ser? Vamos. Então foi o seguinte, ó, quem comentar, é o cupom, na verdade, vai estar dentro da plataforma. Grupo dos 12 com número, eu vou escrever aqui também o cupom. O Matheus vai preparar uma condição diferenciada. Eu não estou falando que é desconto, ele pode talvez te dar uma condição de um bônus, ele vai pensar junto com a Tainá e vai te dar uma condição diferenciada. Então qual que é o cupom? Lá o número que você vai colocar dentro da plataforma da Hotmart, Grupo dos 12, que está escrito aqui embaixo, e a gente vai então ter uma condição diferenciada para você que esteve conosco, chegou até aqui no nosso podcast. Partindo para o fim já, então, quero agradecer, Matheus. Obrigado, irmão. Obrigado pelo que você nos trouxe. Então, assim, a sua atitude de mostrar que a perseverança, ela vence qualquer adversidade, para nós foi muito bom ouvir isso. Saber que a fé no Senhor, de dizer, olhar para o Senhor e falar, Senhor, ó, essa é a situação. E aqui eu preciso que o Senhor esteja comigo na resolução disso. Foi muito bom. Obrigado, né, por compartilhar. Obrigado por compartilhar que você teve uma vida não tão fácil na sua infância. Enfim, conheceu muito cedo a decepção, né, se escondeu atrás de um vício, mas que com a graça de Deus ali, sua esposa, sua mãe, enfim, pessoas que foram importantes na sua vida, você conseguiu superar essa adversidade. Hoje você entrega como você finalizou aqui, dizendo muito sabiamente, olhando para Nossa Senhora, dizendo, mãe, mãos tão indignas como a minha fazem pessoas ter contatos tão profundos com a Senhora. Então, obrigado, Matheus, por trazer tudo isso pra gente, por compartilhar tudo isso pra gente. E eu quero saber, a pergunta é que você já vai despedindo da turma, eu quero saber se você topa voltar um dia aqui, a gente ficar de pé aqui no estúdio e você ensinar o pessoal a fazer um terço, fazer alguma coisinha dessa aqui, para aquele que não tem nesse momento ainda a condição de fazer a questão do curso, ou que, enfim, tá, pra gente ser de fato concreto. Você topa voltar aqui, claro, pra gente fazer isso? Claro, não, eu queria primeiramente agradecer o espaço, né, de estar aqui. Sou um entusiasta do projeto, falei pro Felipe, se tem uma coisa que eu sempre falava pra Deus, falei, o empreendedor católico, ele tem que buscar ajuda naqueles que também estão buscando os mesmos propósitos, né? E aí eu assisti o primeiro, falei, cara, é isso.
e ver a leveza que vocês trazem para isso, né? Porque a gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil, a gente sabe que o leão veio aqui, né? Falou que não pode matar um leão por dia, né? Vamos matar dinossauro, Isso, irmão. dinossauro. Mas é uma luta todo dia, né? Então, assim, a gente olha a nossa vida e precisa enxergar isso, que é a perseverança mesmo. O empreendedor, ele tem que entender que ele tem que prover não só para ele, mas para as famílias que dependem dele, para as pessoas que estão ao seu redor. E vamos fazer sim. Eu queria aproveitar esse espaço também, deixar no Instagram, eu tenho uma opção lá, a pessoa paga, tipo, coisa de não dá nenhum refrigerante. E aí ela tem acesso a conteúdos VIP, né? Então eu ensino ali como que faz, mas também quero vir aqui pessoalmente mostrar. Fala o seu Instagram aí pra turma. @doceimaculada, né? Então, através lá do nosso Instagram, a gente também posta um pouco sobre o dia a dia da família, porque a gente tem o nosso ateliê hoje, ele tá ainda na nossa casa e tal, mas assim, a gente vê que tá chegando uma hora que não tá comportando tudo ali. Então a gente vai ter que expandir, vai ter que colocar o ateliê num lugar ali próprio. E aí a gente vai mostrando como a gente faz para trabalhar. A neném recém-nascida, as pessoas ficam olhando pra gente e falam, como vocês conseguem? A gente pega a neném, coloca na perna aqui, vira e faz o terço e faz com o neném. E entendeu? Assim, a gente é uma família que hoje, graças a Deus, a gente consegue colher os frutos da graça de Deus através desse trabalho, mas que a gente também quer abençoar a vida de outras pessoas, quer levar as pessoas a fazer mesmo, porque além da renda extra, tudo, a pessoa precisa entender que ela pode ser canal da graça de Deus, aonde ela for. Obrigado, irmão. Então, fica o convite, gente, volta aqui comigo, ó. Então, Matheus, volta aqui, a gente não sabe ainda quando, vamos ver a data para ensinar a gente a fazer um terço aqui, nós vamos levantar e vamos fazer uma ao vivo aqui com vocês, ele vai ensinar isso aqui. Legal. Mas tem lá o canal, acessa o canal do Instagram, lá no Instagram, mexendo, você vai achar ele, como que ele faz tudo ali. Gente, mais uma vez, muito obrigado, quero agradecer a vida do Matheus, quero agradecer por você que está aqui. Então não esquece, curte, compartilha, envia esse episódio aí para pessoas que você sabe que vão te ajudar. Para nós é uma alegria muito grande poder fazer esse trabalho e levar até você. Um forte abraço, Deus abençoe.